Olá, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de alegria para poder falar com você, para poder apresentar algo, eu creio, do coração de Deus, para que você seja abençoado. É uma alegria sempre muito grande poder estar aqui juntamente com o Felipe, falando do amor de Deus, mostrando a grandeza de Deus. E hoje será mais um podcast diferente, porque nós faremos um tour no Museu do Billy Graham, na livraria do Billy Graham. Estaremos entrando neste mundo que talvez muitos possam já ter ouvido falar do mesmo, né, desse grande homem de Deus chamado Billy Graham, e nós seremos edificados. Eu serei edificado mais uma vez a partir do momento em que estiver assistindo juntamente com vocês, tá bom? Então, eu quero que você não esqueça daqueles 3 códigos CCC, né? Curte, comente e compartilhe. Nos dê uma força. E você vai ver que tem outros vídeos aí também no YouTube que você pode compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam edificadas e possam saber que em Cristo Jesus tem solução, tem resposta e o mais lindo de tudo, tem salvação. Fique com a gente. Este é o Jesus e Eu Podcast. E antes de nós entrarmos no mundo do Billy Graham, eu queria falar a respeito de alguns amigos, parceiros, assim como o Mundo Max, né? Unidade Sonkey, que tem tudo em instrumentos musicais e aquilo que você precisa para sua empresa, para sua igreja. Esse é o lugar certo. Eu conheço, eu sou cliente e eu recomendo. Também quero falar da Lunes, distribuidora de alumínios e perfis, que distribui para todo o Brasil. Um abraço, Adriano. Também quero falar da Fugiplas, que tem policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Eu conheço, hein? Uma empresa muito séria, porque o que tem de melhor, eles têm. Também os Sucos Natu. Você já tomou a sua dose de saúde hoje? Um abraço, Sandro. Sucos Natu, quem não conhece, né? Nós chegamos em alguns comércios perguntando, tem suco Natu? Quando não tem, a gente fica decepcionado. Também a Reprotec, do meu amigo Genésio. Tudo em papéis especiais, toner, encadernação, rede gráficos e muito mais. É tudo que você precisa para a sua empresa, né? Para o escritório, também para a sua igreja. Nós só usamos materiais da Reprotec, pois afinal de contas é a melhor. Também a Carilu, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. E é a empresa que fabrica a camisa mais linda de um time de futebol, que é do Tubarão, né? Azul e branco, coisa linda demais. Um abraço, Cadu. E também a Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Quando a Divine Hands chega na casa, ela reforma por completo. E nós vamos mostrar ali através do Instagram. Você pode ver ali os vídeos do que acontece quando a Divine Hands chega numa casa para ser reformada. Tá bom? Então você de Carolina do Sul, Carolina do Norte, Imediações, olha, conte com a Divine Hands. Então, um grande abraço a todos esses parceiros. Pastor Ismael, muito obrigado aí pela força. Vamos falar um pouquinho a respeito do Billy Graham. Eu creio que você está ansioso para fazer esse tour conosco, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ismael, que foi um instrumento de Deus para nos auxiliar, para estar conosco, né, nesta jornada. E foi muito lindo. Como eu não falo inglês, e ele é um americano brasileiro e brasileiro-americano. E ele foi ali traduzindo para que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Então eu quero que você abra o seu coração e embarque nessa jornada com a gente. Vai valer a pena, tá bom? A gente já volta no nome de Jesus. Estamos aqui hoje na livraria do Billy Graham, que também é um museu, e nós estaremos fazendo um tour aqui, eu e o pastor Ismael. E nós estaremos passando na réplica da casa do Billy Graham. Posteriormente estaremos entrando no museu, passando todos os vídeos do Billy Graham. Terminaremos na livraria
e posteriormente nós estaremos terminando esse vídeo lá no túmulo do Billy Graham e da Ruth Graham. Acompanhe-nos. Agora nós estaremos entrando na casa que é uma réplica, né, pastor Ismael? Réplica, sim. Sim, essa casa ela foi construída em 1920, aqui numa rua perto de nós chamada Park Road. E aí o que eles fizeram? Eles reconstruíram a casa idêntica. Então, do mesmo jeito que essa casa era em 1920, é como ela está agora. Desde a parte exterior da casa até a parte interior da casa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, pastor. Acompanhe a gente até a livraria do Billy Graham. Vamos agora. lá? Vamos? Well, hello there. Didn't see you coming. My name is Bessie. A man was called by God to deliver a message that would change the hearts of many. For over 60 years, Billy Graham has dedicated its life to proclaiming a timeless and consistent message of love and forgiveness through salvation in Jesus Christ. Souls are moved when the gospel is clearly presented, setting millions on a new path, a journey to eternal life. Welcome to the Billy Graham Library. My father once said, people don't come to hear what I say. They want to know what God has to say. What you're about to see and hear may surprise you. The library is not about Billy Graham. It's the story of a man who has been about his father's business, faithfully preaching the message of Jesus Christ. Everything that we do at the Billy Graham Evangelistic Association has its foundations in making known the truth of the gospel. On February 21st, 2018, my father left the world he knew for almost 100 years and journeyed to heaven, his eternal home, a place he preached about for over 70 years. People from across the nation and around the world came to this place to pay their respects to a fellow North Carolinian and world citizen, honoring his faithful proclamation of the gospel of Jesus Christ. Hoje, independente da sua crença, as pessoas ficam pensando sobre esse homem que conseguiu mudar o mundo inteiro através do Evangelho. Qual foram os seus motivos e como é que Deus mudou a vida deste homem e através dele milhares de pessoas aceitaram a Cristo. E por quase 60 anos, Deus salvou milhões de pessoas através da sua vida, pregando pelo mundo afora. Todos ouvindo a poderosa palavra de Deus através da vida de Billy Graham. Muito obrigada por parar aqui. Eu estou muito feliz de tê-los aqui. Minha esposa Ruth e eu temos muitos amigos aqui. E vocês todos têm uma coisa em comum. Em algum momento na vida, todos eles estavam procurando paz. Porque o que Deus fez na cruz, mais de 2000 anos atrás, nós podemos ter paz com Deus e passar a eternidade com o Senhor. Essa mensagem mudou minha vida para sempre. E pode mudar a sua também.
believe that there are many people here tonight that have hungry hearts. You can find everything that you've been searching for in Christ. The high and powerful sought his wisdom. Todas as autoridades do mundo encontraram ele. 11 presidentes dos Estados Unidos foram pessoas que tiveram seus conselhos tomados com Billy Graham. E mesmo assim, com uma vida muito ocupada, ele tirou tempo para orar com aqueles que estavam com dificuldade. E quando os países do comunismo fecharam as suas portas através das cortinas de ferro, Billy Graham foi usado por Deus para pregar dentro da Europa comunista. E ele conseguiu entrar em países onde o evangelho era proibido, com guerras civis. Billy Graham sempre esteve diante de Deus, pregando e anunciando o amor de Deus para todos. Num lugar que eles fizeram uma réplica de onde foi a primeira cruzada do evangelista Billy Graham. Jornais. Essa cruzada ela foi realizada na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. E Deus usou o evangelista Billy Graham muito nesse dia. A cruzada era para durar apenas alguns dias e acabou durando semanas. E todos os dias Deus enviava pessoas para serem salvas. E aqui eles fizeram uma réplica de mais ou menos como foi. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos um pedacinho da mensagem do reverendo Billy Graham que foi feita naquele dia. O Senhor começou a trabalhar na vida de Billy Graham desde pequenininho, assim como crianças, seus pais que cresceram durante a Grande Depressão que teve. Ele gostava de jogar beisebol, mas todo domingo seu pai e sua mãe o levavam para a igreja presbiteriana em Charlotte. Agora, meus queridos irmãos, nós entramos numa parte aqui do trajeto, né? Que vai falar um pouquinho da esposa do Billy Graham. Nós sabemos que todo grande homem de Deus tem também ao seu lado uma grande mulher de Deus. E essa área aqui foi dedicada para ela. O nome dela era Ruth Graham. Isso aqui é o vestido de noiva que ela casou em 1945 com o Dr. Billy Graham. Deixa eu te mostrar onde que eu conheci minha esposa. E aqui, nós éramos jovens ainda. Eu tinha um carro amarelo e eu trabalhava por 50 centavos a hora. E ele me falou, Billy Graham, tem essa moça vinda da China que eu queria que você conhecesse. E quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei encantado, eu estava apaixonado e foi amor à primeira vista. E algo falou para mim, ela vai ser sua esposa. E foi logo ali, naquele lugarzinho. 2 semanas depois, ele me chamou para ir ver a mensagem. E eu estava orando e eu nem conhecia esse homem. E eu falei, eu orei, Senhor, se o Senhor permitir que eu divida a vida dele, seria uma honra especial para mim. Eles casaram na cidade de Moultrie, na Carolina do Norte, bem no meio das montanhas. E ali eles fizeram deles a sua casa. Deus me deu 5 filhos maravilhosos
e todos os 5 servem a Cristo. Graças a ela e graças a Deus. Aqui agora a gente vai entrar numa parte onde que mostra como que Billy Graham foi usado pelo poder da mídia. Billy Graham entendia que a mídia, o rádio e a televisão poderiam ser instrumentos usados para a distribuição do evangelho a milhares de pessoas. Mais pessoas de que ele poderia contar. Então ele tinha um programa na rádio chamado A Hora da Decisão. E aqui é um pedacinho do programa de rádio que ele tinha, chamado A Hora da Decisão. Aqui agora, meus queridos, nós iremos ver algumas fotos de pessoas, de celebridades, de homens e mulheres que fizeram parte do ministério do Billy Graham. Nessa foto, por exemplo, você está vendo ele com seu filho. Logo na inauguração, estavam preparando para a construção desse prédio no qual nós estamos agora. Algumas autoridades locais, alguns evangelistas, pessoas que Deus colocou no caminho dele para fazer a diferença nesse mundo. Aqui você pode ver a foto de homens de Deus que também serviram junto com ele. Essa foto aqui de baixo, que o pastor está mostrando, esse aqui é o time original. Hoje, o grupo de evangelismo do Billy Graham é constituído por milhares de pessoas, mas começou com estes homens aqui. 6 homens que foram chamados por Deus. A oração sempre fez parte da vida desse homem. Na verdade, um grande homem de Deus precisa orar. Aqui nós temos alguns homens de Deus que influenciaram a vida dele. Principalmente esse aqui. O nome dele era Evangelista Mordecai Ham. Foi durante a ministração deste homem aqui em Charlotte que Billy Graham aceitou Jesus. Esse senhor aqui do meio, chamado Mordecai Graham, foi um grande evangelista do século passado que Deus usou para trazer uma mensagem, e nessa mensagem Billy Graham aceitou Jesus. E aqui está o senhor Mordecai, e esse aqui é o pai de Billy Graham, Franklin Graham, né? E outros evangelistas que Deus usou durante essas datas para marcar a história. Foram homens de Deus que marcaram a história desse grande homem chamado Billy Graham, e através de Billy Graham a nossa vida também foi marcada. Mais uma vez, Billy Graham com algumas das autoridades. Ele nasceu e foi criado no estado da Carolina do Norte, o estado ao qual nós estamos agora. Ali em cima nós temos uma foto com o governador, então o governador da Carolina do Norte, o Mr. Pat, à esquerda, à direita o seu filho, Franklin Graham. Ele estava recebendo um honorário pelo serviço prestado ao estado. Aqui nós temos mais alguns presentes que foram dados a este homem durante a sua carreira. Por exemplo, aqui essa medalha ele ganhou do presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan, no ano de 1983. Essa medalha aqui se chama Freedom. É a maior honra de um cidadão americano receber essa medalha do presidente. E Billy Graham recebeu essa medalha. Ali está escrito, né? E assinado pelo tal então presidente Ronald Reagan, que era o presidente na década de 80. Aqui desse lado nós temos um boletinzinho
da época, né? E mais uma vez ali, ó, irmãos, assim que eles aterrissaram na cidade, dobraram os seus joelhos e oraram e pediram a Deus direção. E Deus sempre usou a vida destes homens, mas, mais uma vez, colocando a oração em primeiro lugar. Aqui, meus queridos, é uma área muito interessante porque o grande homem de Deus, ele foi levado a estar junto de vários presidentes. Ele foi conselheiro pessoal de 11 presidentes dos Estados Unidos. Então nós vemos aqui, começando com o presidente Truman, em 1967, conselheiro pessoal. Aí nós temos o presidente Kennedy, temos o presidente George Bush, pai, o presidente George Bush, filho. Aqui ele está orando na inauguração do presidente George Bush, pai, né? Em 1989, na inauguração dele, ele estava com o presidente Johnson, o presidente Carter, o presidente Nixon e o presidente Reagan. Essa foto aqui foi tirada na inauguração da livraria e esteve presente nesse dia o presidente George Bush, o presidente Bill Clinton e o presidente Carter, grandes homens, presidente dessa nação em décadas diferentes, mas que tiveram o evangelista Billy Graham como conselheiro. Um testemunho bem rápido. Certa feita, alguém perguntou para Billy Graham, você gostaria de servir junto comigo no meu mandato? Eu vou te dar um cargo de honra junto comigo, ao meu lado. E Billy Graham disse assim, eu não vou poder me arrebaixar, porque eu já tenho um chamado para pregador do Evangelho. E esse é o maior chamado. Mais do que qualquer presidente, mais do que qualquer cargo, Deus já me deu um chamado. Essa parte aqui, nós vamos entrar agora. Durante a época em que Billy Graham foi levantado por Deus como pregador da palavra, o mundo inteiro estava um caos. Dentro dos Estados Unidos, nós tínhamos uma guerra civil, brancos contra pretos, o comunismo havia tomado conta da Europa, pessoas estavam sofrendo, pessoas estavam perdidas, o mundo estava um caos. E Deus chamou este homem para fazer a diferença nesta época. E ele pregou. Ele não pregou religião, ele não pregou pessoas, ele pregou Jesus. Ele pregou o amor de Cristo. Ele pregou que nós precisamos amar um ao outro durante um período terrível na história, tanto da América quanto do mundo. Este homem fez a diferença, porque ele pregou o amor de Cristo. Aqui nós vamos entrar agora numa outra parte que fala um pouquinho sobre as mensagens que Billy Graham ministrou. Uma das mensagens favoritas que ele pregava. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa cruzada foi realizada no Central Park, no coração de Nova York, em 1991. Havia mais ou menos aqui 250 mil pessoas
para assistir a mensagem da cruz. Isso aqui era a mensagem da cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Por quê? Porque a cruz, Jesus pagou e redimiu os nossos pecados. Por isso que essa cruz aqui é o símbolo do cristianismo. Olha que interessante, queridos. Essa aqui era uma das Bíblias que Billy Graham usava para ministrar. Obviamente ele tinha várias, mas essa era uma delas. Toda marcada, toda riscada, mostrando a mensagem de Billy Graham. E aqui nós temos os sermões dele, né? Nós, pastores que pregamos, a gente faz o nosso esboço. E esse aqui era o esboço da mensagem de Billy Graham. Nós vamos entrar agora numa parte que diz assim: impactando o evangelismo no mundo inteiro. Aqui está falando o testemunho de algumas pessoas no mundo inteiro que receberam o Senhor Jesus através da mensagem de Billy Graham. Por exemplo, esse senhor que está falando, o Davi Mussa, ele atendeu uma conferência e foi salvo pelo Senhor nessa conferência. E agora ele é um evangelista no continente africano, aonde ele tem feito a diferença lá. O Billy Graham também era bastante conhecido com celebridades locais, né, com cantores, com pessoas que também marcaram a história. Uma das fotos que me encanta bastante é essa foto aqui, tirada em 1957 com um grande outro homem de Deus, o Dr. Martin Luther King, que marcou a história desse país aqui. Jornalistas, alguns entrevistadores, algumas autoridades e presidentes e ministras de vários países. Por exemplo, aqui nós temos o presidente da Coreia do Sul, com Billy Graham, que é a primeira-ministra da Inglaterra no ano de 89, a primeira-ministra de Israel no ano de 69, a Golda Meir e outras na Índia, na Rússia com o presidente Boris Yeltsin. Aqui na América do Sul, será que vocês podem reconhecer esse lugar? Eu acho que dá para reconhecer, né? O estádio do Maracanã, no Brasil, na cruzada feita pelo Billy Graham em 1974. Nesse dia aqui, 250 mil pessoas presenciaram Billy Graham pregando a palavra do Senhor e anunciando o Evangelho. Para você que não sabia, Billy Graham já esteve no Brasil e já fez uma cruzada lá. E foi uma grande bênção. Europa. Veja, irmãos, que interessante. Isso aqui me traz muita emoção para mim, porque nós vemos aqui, no ano de 89, pessoas que estavam no teto, nas sacadas, nas ruas, nas janelas, aonde tinha um espaço, tinha pessoas. Sabe para quê? Para ouvir a mensagem de Deus. Glória a Deus. Para ouvir Deus falar. Como seria bom se nós pudéssemos ter isso aqui nos dias de hoje, irmãos. Mas Deus ainda tem algo para fazer na terra, em meio a esse mundo.
Billy Graham aqui estava visitando pela primeira vez a Rússia. Todos os irmãos sabem que a Rússia era fechada para o cristianismo. Durante a década de 60, 70, 80, tudo fechado. Mas no ano de 1991, Deus honrou este homem e ele entrou na União Soviética e pregou o evangelho. E vocês podem ver pela foto, centenas e centenas de pessoas, estádio lotado, todos para ouvir a voz do Senhor. 50 mil pessoas estavam presentes nesse dia, por detrás das cortinas de ferro. Nesse dia, o exército russo cantou um hino, aquele louvor que diz: glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Ok, irmãos, aqui nós entramos numa outra parte do trajeto. É uma área que foi dedicada para a vida desse grande homem de Deus, que nasceu em 1918 e morreu em 2018. E aqui está passando aqui onde foi o funeral dele, né? As ruas da cidade por onde passou o cortejo. Centenas de pessoas que saíram às ruas para prestar a última homenagem e gratidão a esse grande homem de Deus. Aqui já é na cidade de Charlotte, bandeira dos Estados Unidos. Nesse dia, no dia que ele estava sendo velado, aqui nesse mesmo local, Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Tá vendo essa foto aqui com essa fila? Eu estava nessa fila para poder mais uma vez agradecer a Deus pela vida deste homem que impactou nações. Eu fiquei 3 horas nessa fila, mas valeu a pena. Aqui já foi na Casa Branca, onde que os presidentes e líderes, senadores, governadores prestaram homenagem ao evangelista Billy Graham. E aqui foi o dia do culto. Billy Graham disse uma vez para o seu filho: um dia as pessoas irão ouvir nos jornais, na televisão, em vários lugares: Billy Graham morreu. E ele disse: eu não quero que você se engane, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que nunca. Eu vou estar com o meu pai. O presidente, na época, Trump, veio visitar, e outras autoridades que vieram. É lindo, né, irmãos? Como que um homem marcou uma geração toda, aonde que as autoridades vieram prestar respeito e gratidão para este homem. Estamos chegando agora aqui ao final. Só queria mostrar uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui nós temos uma réplica da primeira Bíblia impressa no mundo,
a história da humanidade foi a Bíblia de Gutenberg. Ela foi a primeira Bíblia impressa e aqui tem uma réplica dela. Ela está escrito, obviamente, em latim, né? Mas é a versão da primeira Bíblia, a Bíblia de Gutenberg. Os irmãos sabem da história. Gutenberg foi quem criou a impressora, né? Foi ele quem criou a impressora. E aqui está uma réplica da poderosa Palavra do Senhor, a Bíblia de Gutenberg. A cópia original dela está em Washington. E aqui nós temos a réplica. Agora nós vamos seguir para o lugar onde está o túmulo do Billy Graham e da sua esposa Ruth Graham. Vamos lá? A esposa de Billy Graham à esquerda, Billy Graham à direita. Pastor, fala o que está escrito no túmulo. No túmulo de Billy Graham está escrito o seguinte: novembro 7 de 1918 foi quando ele nasceu, fevereiro 21 de 2018 foi quando ele morreu, e embaixo está escrito: pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. João 14, versículo 6. Correto. E aqui, no túmulo da sua esposa, nasceu em junho de 1920 e morreu em junho 14 de 2007. E ali embaixo está escrito: final da construção, que ela acabou aqui na Terra, né? E aqui está os dois, um do lado do outro, assim como eles quiseram estar. Louvado seja o nome do Senhor. No ano de 2005, eu tive um grande privilégio de poder, junto com a minha esposa e alguns irmãos da igreja, de participar da última cruzada evangelística que o reverendo Billy Graham fez na cidade de Queens, no estado de Nova York. Foi uma experiência tremenda que nós tivemos. Por muitos anos eu já vinha acompanhando o trabalho do reverendo Billy Graham, mas nunca tive a oportunidade de presenciar uma cruzada, ou de participar de uma cruzada. E com a graça do Senhor, ele me deu esse privilégio de poder ver o Billy Graham, né, o reverendo Billy Graham, pregar e trazer o amor de Deus para centenas e centenas de pessoas. Foi uma experiência que eu vou carregar por resto da minha vida. Ele já estava bem debilitado na época, mas mesmo assim ele trouxe uma mensagem poderosa da parte do Senhor. E eu lembro, como se fosse ontem, o número de pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor e que receberam a Jesus como Salvador das suas vidas naquela cruzada. E eu pude perceber a importância desse ministério tão respeitado, que é o ministério evangelístico do reverendo Billy Graham. Também tive a oportunidade de poder estar presente no velório dele, que foi realizado aqui na Carolina do Norte, onde hoje é a livraria dele, né, a livraria do Billy Graham. Quando ele veio a falecer no ano de 2018, eu tive o privilégio, Deus me deu essa oportunidade de poder participar também do velório dele ali. Centenas e centenas de pessoas apareceram de várias partes do mundo, presidentes e ex-presidentes. E o mais lindo de tudo, irmãos, quando eu olho a vida desse homem de Deus, é que ele teve todas as oportunidades desse mundo para se corromper. Ele teve as oportunidades desse mundo para estar na política, para até mesmo talvez ser o presidente desse país.
e ele nunca aceitou nenhum cargo político e nenhuma função dentro da política, porque ele entendeu a importância do chamado de Deus na sua vida. Ele foi chamado para evangelista. E esse título, esse cargo, essa função, ela é maior do que ser o presidente dos Estados Unidos, do que ser o presidente do Brasil, do que ser o presidente de qualquer nação. Ele entendeu isso. E ele teve um ministério longo, próspero, cheio da graça de Deus. Ele realmente pôde dizer, assim como o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um grande homem de Deus, e todas as vezes que eu vou na livraria dele, já fui várias vezes, já fui também no centro de missões do Billy Graham, e todas as vezes que eu vou, eu saio de lá renovado, eu saio de lá cheio da graça de Deus, e eu posso entender que quando uma pessoa se coloca na posição e uma pessoa é escolhida por Deus, assim como nós somos escolhidos por Deus, nós podemos fazer a diferença, não só em uma nação, mas em várias partes desse mundo. E às vezes você está numa cidade pequena e você pensa: Senhor, eu quero ser igual Billy Graham. Comece na sua cidade, comece a evangelizar os seus amigos, comece a evangelizar os seus parentes, comece a evangelizar os seus conhecidos, e com certeza absoluta, Deus irá te usar poderosamente, porque grande é a obra do Senhor, e grande é a obra que o Senhor ainda tem para fazer neste mundo. Billy Graham, ele deixou um marco na história. E assim como outros homens de Deus, que ao decorrer da história deixaram um marco. E alguém me perguntou: será que Deus vai levantar um outro Billy Graham? E eu creio que sim. Eu creio que Deus pode levantar um outro Billy Graham, e creio que Deus está buscando pessoas. Quem poderá, pregar o evangelho? Que Deus abençoe cada um de vocês, e que você venha ser abençoado poderosamente com esse documentário, pequeno documentário que nós fizemos ali na casa do Billy Graham. Um grande abraço, estarei orando por vocês e peço que vocês orem pela nossa vida aqui também, e que toda honra e toda glória e todo seja para o Senhor Jesus. E aí, curtiram? Foi o que eu disse? Muito forte a mensagem que está no túmulo do Billy Graham e da Ruth Graham, né? Eu acredito que você tenha se emocionado. E continue curtindo, compartilhando e comentando. Além deste podcast de hoje, nós temos outros vídeos que você pode assistir aí através do YouTube, tá? E compartilhe, porque muitas pessoas podem ser alcançadas, abençoadas através dos mesmos, tá bom? @Jesus e Eu Podcast. Curte, compartilha e comente, ok? Um beijo no seu coração e até a próxima quarta-feira. Deus os abençoe no nome de Jesus.